Existe diálogo na sua casa, na sua família, entre seus familiares? Vamos conversar sobre isso na nossa conversa de bom tom? Seja muito bem-vindo, tá? Sinta-se em casa. Vamos conversar sobre conversa. Queridos amigos, tá? Estamos hoje passando por um grande desafio, né, na nossa sociedade, na nossa vida, sobre comunicação. Hoje, você já deve ter observado, poucas são as pessoas que se ligam umas para as outras. A tendência é ir pelas mensagens. As novas gerações têm uma comunicação muito particular, escrevendo, abreviando muitas as abreviações, tendo durante o WhatsApp ou em outras plataformas. E isso tem muito a ver realmente com vários elementos que são necessários a gente conversar. Porque quando a comunicação não é boa, dá margem a muitos conflitos. Se a comunicação não é de qualidade, fica muito susceptível à possibilidade de interpretações. Na própria comunicação via WhatsApp, por exemplo, uma coisa é uma mensagem escrita, outra é a mensagem do áudio. Quando é no áudio, você pode identificar a entonação e pode tirar mais conclusões quanto ao que o emissor está querendo comunicar. Quando é escrito, fica muito mais suscetível de ser o receptor. Se ele estiver num bom momento, ele pode identificar de uma forma legal. Se ele não estiver num bom momento, ele pode jogar, ele pode ser contaminado com a sua subjetividade do momento na interpretação daquela mensagem que foi passada pelo emissor. Eu lembro muito, no passado, de uma história que contavam, quando a comunicação era por carta, que um pai, que tinha um filho morando em outra cidade, mandou uma carta para ele pedindo dinheiro. E o pai chega para a mãe e diz: olha, tem jeito esse teu filho. Olha aqui como é que ele diz. Pai, mande dinheiro. E a mãe, ouvindo, disse: não, ele não disse assim. Ele disse foi assim: pai, mande dinheiro. Uma simples vírgula, uma entonação, deu uma outra compreensão de receptividade ao pedido do filho. Então, uma comunicação saudável é muito necessária. É muito importante a gente estar falando sobre isso nos dias de hoje, onde as pessoas estão pouco disponíveis para conversar, num clima, num cenário de correria, de tensão, de muitas atribuições, de muita dedicação ao espaço das mídias sociais e pouco tempo de interação. Então as pessoas, como tudo na vida, é exercício, estão perdendo o hábito de conversar. Não tem tempo, aspas, para conversar. Eu lembro da história de um pai que chegava cansado do trabalho, e esse pai era comentarista de televisão, era apresentador de televisão, de um telejornal. E ele chegava cansado, pelas exigências próprias dos meios de comunicação que ele trabalhava, e ele chegava em casa, ele comia ali e ia para frente ali da TV. Isso é uma história bem antiga também, onde era a tela mais prevalente ainda era a tela de TV, mais do que as telinhas, e ficava lá. Aí o filho vinha solicitar e disse: meu filho, espera um pouquinho, o papai quer descansar um pouquinho. E o filho vinha: vai, papai está muito cansado, deixa eu descansar aqui, depois eu falo com você. E um dia a criança chegou para ele e disse: pai, quanto é que o senhor ganha no seu trabalho? Aí ele disse: por quê, meu filho? Não, porque eu quero ganhar dinheiro para pagar o senhor, porque na TV o senhor está sempre alegre, sempre disponível ali para falar com as pessoas que estão vendo a TV, e aqui o senhor não tem tempo para mim.
Então, muitas vezes a gente só se dá conta que não teve tempo para conversar com os nossos entes queridos quando eles partem. Partem porque morreram fisicamente, partem porque foram morar em outra cidade, partem porque acabou um relacionamento. Mas, puxa vida, como eu não dediquei tempo. Não precisa ser assim. A gente só valorizar quando perde. Não. É importante a gente fazer uma reflexão para como a gente está hoje se comunicando com as pessoas que a gente convive. Em especial na família, mas se estende também fora de casa. Mas e a família? Se família é um valor, é importante que a gente tenha como propósito qualificar e aumentar esse tempo para honrar o valor, criando espaços de interação familiar com cada um dos membros da família e com cada um de acordo com a sua condição etária, sua maturidade. Uma comunicação adulta, tá? Ela é importante que a gente pense sobre um planejamento dessa comunicação saudável e ficando muito atento, porque sem perceber a gente pode estar praticando o que hoje se chama da comunicação violenta. E há necessidade de fazer um trabalho, uma desconstrução dessa comunicação violenta, que é aquela comunicação impaciente, aquela comunicação que é cercada às vezes, de ironias, de entonação de voz agressiva, de ser colocado no momento inadequado, de expor as fragilidades do outro, ou então de intencionalidade de ferir. Muitas vezes diz, não, eu estou querendo educar, ou é a verdade, mas é de uma forma ofensiva. Então, é importante a gente parar e refletir. Eu convido, como exercício prático dessa semana, você que me ouve aqui e parar durante essa semana para avaliar como é que está a minha comunicação com os membros da minha família. Eu tenho dedicado tempo? Eu tenho otimizado a minha comunicação? Eu tenho dado tempo para ouvir? Eu tenho tido paciência de ouvir? Eu tenho dedicado tempo de falar com qualidade, dependendo de qual pessoa é, se é o meu esposo, minha esposa, se é meu filho, minha filha, se é uma criança, se é um adolescente, se eu estou tendo cuidado de falar, de me comunicar verbalmente e de me comunicar não verbalmente de uma forma legal, saudável. Então, o exercício prático da semana é esse. De hoje até a próxima segunda-feira, todos os dias, para refletir. Todos os dias, não vai dormir sem refletir. Como é que está a minha comunicação? Porque isso pode fazer diferença para que exista mais saúde familiar, um ambiente mais leve, mais prazeroso. Se você identifica que seu filho, sua filha, não está querendo ficar em casa, para e pensa. Tá tudo bem que o adolescente, por exemplo, a criança na sua segunda infância vai querer muitos grupos, mas será que o seu espaço familiar é atrativo? Você gera situações que facilitem que a criança, o adolescente, queira estar em família? Reflita. Faça essa reflexão. E se tiver algo a melhorar, não demore, comece, porque o tempo realmente passa. Paz e bem para você.